Gálatas capítulo 2. Paulo e os outros apóstolos. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. 2. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. 3. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. 4. Porém alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. 6. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. 7. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. 8. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. 9. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles, entre os judeus. 10. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Paulo fica contra Pedro em Antioquia. 11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público porque ele estava completamente errado. 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncidar os não-judeus. 13. Também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. 17. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não! 18. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí, sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. 19. Pois, quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. 20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Provérbios capítulo 3. Conselhos para os moços. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos.
5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho, que não será capaz de armazenar. 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. 17. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. 18. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. 20. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente como uma tempestade sobre os maus. 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje. 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Provérbios capítulo 4. As vantagens da sabedoria. 1. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. 2. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. 3. Quando eu era menino, filho único dos meus pais. 4. O meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. 5. Procure conseguir sabedoria e compreensão. Não esqueça, nem se afaste do que eu digo. 6. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá você. Ame-a, e ela lhe dará segurança. 7. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. 8. Ame a sabedoria, e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. 9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. 10. Escute, meu filho. Aceite o que estou dizendo, e você terá uma vida longa. 11. Eu lhe tenho ensinado o caminho da sabedoria e a maneira certa de viver. 12. Se você andar sabiamente, nada atrapalhará o seu caminho, e você não tropeçará quando correr. 13. Lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. 14. Não vá onde vão os maus. Não siga o exemplo deles. 15. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. 16. Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má. Eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. 17. Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. 18. A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro.
19 Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 20 Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. 21 Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. 22 Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. 23 Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. 24 Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. 25 Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça, envergonhado. 26 Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. 27 Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo.